Olá, boa noite, meu irmão, minha irmã, toda a comunidade Gileade. Você que não é da Gileade, talvez não seja de Sorocaba, mas está nos assistindo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Esse é um momento de festa, de celebração, porque nós vamos prestar um culto ao Senhor, mesmo cada um na sua casa. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar a Deus. E hoje, esse culto, ele também é especial, porque é o culto da nossa Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a me acompanhar numa leitura que está na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 2, e nós vamos ler do verso 5 até o verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11. O apóstolo escreve e diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito, exaltado e glorificado seja o nome do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que governa, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas. Vamos orar em atitude de adoração a Deus? Você aí na sua casa e nós aqui, feche os teus olhos. Senhor, nós exaltamos o teu santo nome, na beleza da tua santidade, no poder de Jesus Cristo, na grandiosidade do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão, Senhor, para conosco, pelo resgate das nossas vidas, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, pela vitória sobre a morte, sobre o inferno, com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, ó Deus, com a eternidade, a vitória sobre o mal, de uma vez por todas, com o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo em sua volta. Bendito seja sempre o teu nome, ó Deus. Seja exaltado o teu nome. Seja exaltado o nome de Cristo em toda a terra. Seja, Senhor, manifesto o poder do Espírito Santo através da tua igreja, através das nossas vidas, para que todos vejam, Senhor, através de nós, o seu povo, da tua igreja, que o Senhor é Deus e não há outro semelhante a ti, que Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador, que as portas dos céus estão abertas por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós podemos achegar-nos confiadamente ao trono da graça. E o poder do Espírito Santo, ó Senhor, que sustenta a tua igreja, que nos dirige, também se manifeste onde quer que estejamos, para a tua glória, Senhor. Este é um momento, ó Deus, todo, Senhor, separado para ti. Assim, da mesma forma que as nossas vidas são consagradas, são separadas ao Senhor, somos propriedade exclusivas de ti, Senhor, porque tu nos compraste com o sangue do teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, e vivemos para proclamar a tua glória, o teu amor, a tua graça, o senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o poder do Espírito Santo. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos a ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor se manifeste em nossas vidas, neste momento aqui, e também na casa dessa família, desse teu filho, dessa tua filha que nos assiste. No nome do Senhor Jesus. Amém.
estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar teu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua
de louvor. Na cidade Do nosso Deus, o santo monte. alegria de toda Da terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Graça e paz no coração de cada um de vocês. Que noite agradável que nós estamos tendo hoje. Que privilégio de, nesta transmissão, nós podemos participar da ceia do Senhor, não é mesmo? Momento especial onde nós podemos relembrar o sacrifício que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, te dou graças por este momento, ó Pai. Que nesta mensagem nossos corações sejam abertos, nosso entendimento também se abra para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Que nós possamos receber esta mensagem e cada um de forma particular
sentir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a acompanhar a leitura no livro de João, capítulo de número 14. Eu vou ler apenas os primeiros 6 versos. A palavra de Deus diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amados, este texto é um dos discursos mais importantes da vida de Jesus. É o seu discurso de despedida. A semana de Jesus foi intensa. No começo da semana, no domingo, ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho. Agora, no contexto deste texto que nós lemos, é quinta-feira à noite, o plano para matá-lo já está pronto e daqui poucas horas Jesus seria preso e nos próximos dias ele seria crucificado. Jesus, sabendo que a sua hora é chegada, ele reúne os seus discípulos para deixar para eles as suas últimas instruções. Esse discurso está relatado nos capítulos 13 até o capítulo de número 17 do livro de João. E Jesus ele se despede dos seus discípulos, né? E dentre muitas coisas que Jesus fala nesse discurso, ele afirma várias vezes que a sua hora é chegada. Ele também diz que no meio dos discípulos há um entre eles que seria um traidor. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, ainda esta noite você me negará 3 vezes. Imagina como estava o coração daqueles homens neste momento. Eles caminharam com Jesus por alguns anos, eles viram Jesus expulsando demônios, eles viram Jesus curando os enfermos, vendo paralíticos andando, mortos ressuscitaram. Jesus era a esperança que eles precisavam, era a paz que o coração deles precisava sentir, em contraste com a opressão que o Império Romano colocava sobre eles. E agora, esta esperança, esta paz, estava se despedindo. Eles estavam angustiados, estavam preocupados. Assim como nós ficamos algumas vezes na nossa vida, porque, afinal de contas, nós não estamos navegando num mar de rosas. Pelo contrário, na nossa vida nós temos altos e baixos. Às vezes nós recebemos notícias ruins, como os apóstolos estavam recebendo neste momento. Mas Jesus, sabendo disso, antes de partir, ele quer deixar claro para os discípulos dele quem ele era. E ele afirma aqui nesse texto: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Neste contexto de incertezas, Jesus quer tranquilizar o coração dos discípulos. Por isso ele começa esta parte do discurso dizendo: não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Mas sobre essas afirmações de Jesus, ser o caminho, a verdade e a vida, você tem noção da importância dessas implicações na nossa vida cristã? Quem é Jesus para você? Eu quero nos próximos pontos discorrer sobre esses 3 itens. E a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é que Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Amados, Jesus não é um atalho, não é uma trilha insegura, não é uma estrada perdida, não é uma entre muitas outras rotas, mas Ele é o caminho. Não existem vários caminhos para se chegar a Deus. Jesus é o único caminho que nos leva em direção ao Pai. Ele é a exclusiva vereda que nos conduz à eternidade. Sem Jesus, nós não conseguimos nos achegar ao céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo ao seu pupilo Timóteo, ele diz na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, os versos 5 e 6, o seguinte:
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus veio para ser o nosso representante e também o nosso fiador. Ele não veio apenas para estar ao nosso lado, mas para tomar o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida, Ele sofreu o duro golpe da lei que nós deveríamos sofrer, bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado, cálice este que nós deveríamos beber. Ele recebeu sobre si a merecida punição pelo pecado da humanidade. Ele cumpriu todas as exigências do castigo divino e morreu em nosso lugar, em nosso favor, para nos oferecer perdão, redenção e a vida eterna. Enganam-se aqueles que dizem que toda religião é boa e que muitos caminhos nos levam a Deus. Mas não é verdade isso, né? Segundo Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz que muitos caminhos para o homem podem parecer bons, mas no final são caminhos que levam à morte. Queridos, Jesus é o único caminho. Não são as nossas obras, não são os nossos rituais religiosos, não são as instituições, somente Jesus, o Filho de Deus, Ele nos dá completo acesso ao Pai. E eu te faço uma pergunta neste momento: você tem utilizado atalhos ou tem caminhado pelo único caminho que é Jesus Cristo? A segunda coisa que nós podemos refletir é que Jesus é a verdade que dirige os nossos passos. Os gregos definiam a verdade em termos de harmonias de ideias na esfera do pensamento. Já os hebreus, a verdade tinha uma relação direta no campo da vivência, da experiência. Jesus não é uma verdade conceitual, mas uma perfeita expressão da harmonia entre o ser humano e o ser divino, que é Deus. A verdade que nós precisamos compreender e que satisfaz a nossa mente é que Jesus é o Filho encarnado de Deus aqui na terra. Jesus é a verdadeira expressão do verdadeiro Deus. Ele é Deus feito em carne. Conhecer a Jesus é conhecer a verdade que liberta, que transforma e que nos satisfaz. Palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é maravilhoso, muitos dos irmãos podem até mesmo conhecê-lo e saber de cor. Mas na verdade esta é uma bênção condicional. Para nós sermos libertos, há uma condição. Se nós lermos um versículo anterior, lá em João, capítulo 8, versículo 31, nós vamos ver Jesus conversando com os fariseus e ele diz o seguinte: se vocês permanecerem nas minhas palavras, aí sim vocês serão os meus discípulos e então conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Amados, não adianta saber sobre Jesus. Nós precisamos andar com Ele, permanecer junto com Ele. Não adianta falarmos sobre como que é ser um discípulo de Jesus se nós não somos discípulos de Jesus. Se nós quisermos realmente conhecer o caráter de Deus, nós precisamos olhar para a face de Jesus e nos relacionarmos com Ele. Só assim esta verdade realmente produzirá a libertação que nós precisamos. Jesus diz no versículo 9 desse texto: quem vê a mim, vê também o Pai. E todos nós de alguma forma precisamos da libertação que esta verdade pode nos proporcionar. Porque muitos podem estar aprisionados nas suas angústias, muitos estão aprisionados em depressão, na ansiedade ou no medo.
Talvez nós estejamos passando por algum vale e nós não conseguimos sair dele, um vale de sombras de morte, um vale de ossos secos, aí cada um com a sua situação, a sua vivência e experiência. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus é a verdade que liberta. E eu te faço mais uma pergunta, você tem vivido esta verdade ou ela é ainda um fato desconhecido para você? E aqui, a última reflexão que nós podemos fazer para caminhar para a conclusão é que Jesus é a vida que nós devemos viver. Amados, Jesus, Ele é o autor da vida, Ele é o Criador e mantenedor de toda a existência. A palavra de Deus nos diz que nele nós nos movemos e nós existimos. E distantes da providência de Jesus, inevitavelmente cada um de nós pereceríamos. Mas Jesus também, Ele é o mantenedor e vivificador da nossa vida espiritual. Em João 1,4, nós vemos que a vida estava nele, em Jesus, e Ele era a luz dos homens. Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância, queridos. Ele morreu a nossa morte e não ficou por isso mesmo. A morte de Jesus foi necessária para que nós pudéssemos viver. Por sua morte, por sua ressurreição, Ele venceu a morte e nos trouxe o privilégio da eternidade. Agora, conforme João 6,47, todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. A essência da vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus, o Eterno. Amados, não há condição de existir vida espiritual à parte de Jesus. Se nós quisermos viver, nós precisamos estar unidos com Cristo, porque Ele é a vida. Nossas cerimônias religiosas são vazias sem Jesus. Nossos rituais são desprovidos de significado sem Jesus. A instituição não significa nada sem o Senhor da igreja. Toda a religião é vã sem Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não apenas dá a vida, Ele é a própria vida. Sem Jesus, os homens, mesmo vivos, estão espiritualmente mortos. Mas em Jesus nós recebemos uma vida plena, abundante e podemos ter condição também de ter uma vida eterna. Não somente a morte de Jesus, mas a sua chegada à terra também já significa a nossa condição de podermos estar vivos com Ele. Em Isaías capítulo 9, se não me engano, onde relata que nasceu o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. No começo do capítulo diz que o povo estava andando em trevas, andando por um vale de escuridão e de morte, mas nasceu uma luz. Chegou uma luz para trazer vida. Ao nascer, Jesus inicia o processo de vivificar a humanidade e Ele completa isso quando Ele consuma todas as coisas com a sua morte e depois com a sua ressurreição, trazendo para nós a condição de vivermos eternamente. A ressurreição de Cristo não significa que nós não vamos morrer aqui na terra, mas nós temos uma garantia, como diz lá em Tessalonicenses, de que quando Ele voltar dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E depois nós, caso estivermos vivos, seremos arrebatados e teremos um corpo transformado e subiremos com Deus nas alturas para se cumprir essa promessa que Jesus fez aqui em João 14, que Ele está preparando um lugar e Ele voltará para nos buscar, para onde Ele estiver, nós estarmos também com Ele para sempre, por toda a eternidade. Essa é a maior promessa que Cristo fez por nós, de estarmos eternamente com Ele na eternidade. E nós temos visto, amados, muitas pessoas, infelizmente, que ainda não sabem
o que é ter uma vida plena, o que é viver no Senhor, e vivem em suas crises existenciais, não conhecem quais são os seus propósitos de vida, não sabem de onde vieram ou para onde vão. E eu não quero aqui desmerecer nenhuma profissão, mas é por isso que existem muitos consultórios de psicólogos cheios, psicanalistas, centros de apoio e de aconselhamento. É claro que em algum momento da nossa vida, uma ajuda profissional é muito importante, mas que fique claro uma coisa: nós só vamos compreender qual é a razão da nossa existência quando nós conseguimos compreender Jesus. Ele é a razão da nossa existência. É Ele quem nos dá o propósito da vida e nos faz compreender qual é o nosso objetivo, qual é o objetivo da nossa caminhada aqui na Terra. Se essas respostas existenciais não forem encontradas em Jesus, essas pessoas nada encontraram. E eu pergunto mais uma coisa para você, para concluir este tópico. Você tem vivido uma vida em Jesus? Para concluir esta mensagem, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nossa situação hoje não é das mais favoráveis. Nós temos vivido tempos difíceis, de muitas incertezas, angústias. Nós estamos passando por um processo de pandemia mundial. Pessoas estão falecendo, outras pessoas estão ficando gravemente enfermas. Nós não sabemos como será o dia de amanhã, como nós nunca sabemos, foge do nosso controle. Mas só de sabermos que existe uma possibilidade de nós passarmos por uma dificuldade dessa, nós nos angustiamos bastante. Sem contar situações financeiras, familiares, que cada um pode estar passando. Lembre-se desse texto aqui, lembre-se das palavras de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele é a verdade que sacia a nossa mente, que inspira a nossa conduta e que guia os nossos passos. E Ele também é a vida que recebemos e que devemos viver por toda a eternidade. Jesus, Ele é absolutamente singular. Quem é Jesus para você? Jesus, Ele é o Filho eternamente gerado no Pai. Jesus é o Messias prometido que veio. Jesus é o Salvador do mundo. Ele é o Senhor da história. Ele é o dono da igreja. Ele é o Rei que governa as nações e voltará com majestade e glória. Este é Jesus, o Eterno, aquele que era, que é e sempre será, e aquele que há de vir para buscar a noiva amada, a igreja, que se preserva santa, sem mancha, e que não se corrompe, que não se amolda a esse sistema corrompido do mundo. Somos nós, é eu, é você. Jesus virá nos buscar. A sua ressurreição é a garantia de que nós podemos nos firmar nesta promessa. Ele prometeu que aqui na terra estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu aguardo ansiosamente a vinda do Senhor para que nós possamos muito em breve estar juntos com Ele em toda a eternidade. Amados, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele se despediu dos discípulos, Ele se despediu desta terra, mas garantiu a sua presença em nosso meio. E Ele está aí na sua família, Ele está aí no seu lar, no seu coração, agindo em seu favor. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Deus, te dou graças por esta mensagem, Senhor. Eu te peço que nós possamos refletir profundamente, Pai, nesta mensagem, e que nós possamos aquietar o nosso coração e confiar verdadeiramente nas Suas promessas, crendo que em breve o Senhor voltará para nos levar para este lugar que o Senhor já preparou para cada um de nós. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. E é nisso que nós colocamos a nossa fé. É nessas verdades que nós vamos focar o nosso pensamento e ter uma caminhada cristã digna
daqueles que são chamados filhos de Deus. Que esse momento de ceia possa ser singular para as nossas vidas, assim como o Senhor é singular para cada um de nós. Que nós possamos trazer à lembrança aquilo que o Senhor fez por nós e com o coração agradecido te render honra e te render glória e participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Eu te peço isso em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Deus abençoe os irmãos e agora nós vamos participar da ceia do Senhor com ministração do pastor Guto. Até mais. Vamos lá, vamos participar da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você aí na tua casa, tem aí esse momento para separar o pão e o cálice, e você que é o líder espiritual da casa, você que é o chefe da casa, a chefe, que é quem dirige esta família, você que é o líder espiritual, você que pastoreia a tua família, você vai servir o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa. As crianças também participam da ceia na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, desde que elas sejam batizadas e desde que os pais estejam pastoreando e discipulando os seus filhos, para que assim que eles se tornem adolescentes, eles possam fazer a sua pública profissão de fé. Esse é um momento de alegria, é um momento de vitória. Nós lembramos o que o Senhor Jesus Cristo ele fez por nós. Estamos recordando da sua morte, do seu sacrifício, mas estamos anunciando também que Ele voltará, que Ele está perto, Ele está próximo. E também, neste momento de Santa Ceia, nós estamos recordando e afirmando para o mundo, afirmando para a igreja, que nós temos um vínculo indissolúvel, um vínculo pessoal, extraordinário e sobrenatural com o nosso Senhor Jesus Cristo. É um vínculo com os céus. Nós estamos ligados com o reino de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, glória seja dada ao nosso Deus. Nosso Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tendo pegado o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De modo semelhante, após haver ceado, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode agora distribuir a ceia para os seus familiares e nos aguarde para que participemos todos juntos. Para vivermos em novidade de vida e cheios da plenitude de Deus pelo poder do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe, comamos do pão e bebamos do cálice. Bendito seja o teu nome. Senhor, toma conta da tua igreja, toma conta de todo o teu povo espalhado pela face da terra. Sustenta-nos, Senhor, com intrepidez de espírito, para que possamos anunciar a tua palavra poderosamente, para que possamos viver o sobrenatural do teu poder, da tua graça e do teu amor, para que todos saibam que Jesus Cristo vive, reina e reinará eternamente. Que o Senhor, pelo teu poder, sustente esse teu filho, essa tua filha, essa casa, Senhor, com o teu amor, com a tua graça, com o teu socorro. Visita, Senhor, esta família, sustenta-os em suas lutas e dificuldades, os enfermos, os injustiçados, os desempregados, os abatidos. Sejam todos agora, Senhor, envoltos pelo teu amor
pela tua graça e pelo teu poder, renova essa força, Senhor. Renova essa alegria, essa esperança e essa fé. E abre, Senhor, essa porta que esse teu filho, essa tua filha, tanto precisa, Senhor. Pedimos, porque cremos e sabemos, temos convicção de que tudo o que temos vem das tuas boas mãos. Nós oramos, gratos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, que o amor de Deus, o eterno Pai, o único Deus, o Criador de todas as coisas, que a força, o poder, o amor, a unção do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Deus te abençoe. Queremos